essas realizações incríveis, ou elas vieram de outra fonte que está além deste mundo. As civilizações eram muito mais avançadas do que nós acreditamos. E literalmente tão avançadas como nós somos hoje. Temos de levar isso a sério, considerando a mão de obra. Estamos olhando para monumentos que levaram um século para serem construídos. Mesmo hoje, temos dificuldade para terminar um projeto desses. É realmente muito intrigante olhar essas construções, voltar no tempo e pensar: como fizeram isso? Estamos abrindo um pouco a tampa para espiar por dentro e ver o que aconteceu em nossa história. Essa pergunta é uma questão científica e temos de fazê-la constantemente. A resposta possível quanto aos alienígenas terem nos visitado no passado pode ser positiva. Há uma razão muito específica para tudo isso ter sido feito em pedra. Para a posteridade, para durar. Assim, as futuras gerações acabariam encontrando esses monumentos. Somos uma sociedade que pode olhar para esses monumentos antigos e reconhecer que tudo isso foi construído como uma mensagem para que víssemos que nosso passado foi muito diferente do que aquilo que aprendemos na escola. Sinais ocultos na nossa história. Colombo registrou que viu um objeto brilhante saindo da água e entrando na atmosfera. Podem ser evidência. A pintura mais famosa em que consigo pensar retrata um OVNI com um feixe de laser e foi feita por Crivelli em 1486, a Anunciação de Maria. Da presença extraterrestre na antiguidade. Encontros imediatos. Na Semana do Desconhecido. Amanhã, às 9 da noite, por History. E quando o assunto é procurar evidências de antigos extraterrestres, Erich von Däniken literalmente não deixa pedra sobre pedra. Eu coletei mais de 40 anos de informações. E existem dois tipos de evidências para apoiar a minha hipótese. Uma das fontes é a literatura. E pode ser a literatura arqueológica ou a literatura mitológica. E a outra fonte são os objetos práticos. Por exemplo, as pirâmides estão ligadas aos deuses. Dos deuses que, certa vez, desceram dos céus por nós, os terráqueos. Sem um pouco de ajuda interplanetária, de que outro modo os primeiros egípcios poderiam ter aprendido a empilhar os quase 2,5 milhões de blocos de calcário e granito que formam a Grande Pirâmide? Como poderiam homens pré-históricos mover os imensos blocos em Stonehenge? E como poderiam os antigos construtores em Cusco encaixar pedras com tanta precisão que nem sequer uma lâmina de barbear pode ser encaixada entre elas? À medida que você viaja ao mundo tentando montar esse quebra-cabeça do mundo antigo, não existe muita coisa firme em que se apoiar. Mas o que existe são blocos gigantescos de pedra, enormes pedras articuladas de granito ou de basalto, em muitos casos, e chegam a pesar até 1.000 toneladas. Essas coisas são do tamanho de vagões de trens. E você as encontra no Peru e na Bolívia e no México e no Egito Antigo. Você tem de perguntar a si mesmo: por quê e como os povos antigos teriam arrastado esses blocos de pedras do tamanho de composições de trens e as empilhado, formando essas grandes construções? Talvez a estrutura megalítica mais conhecida e mais misteriosa do mundo seja a Grande Pirâmide de Gizé.